Pronto. Boa noite, boa noite. Vamos honrar aí quem entrou mais pontualmente. A gente sempre dá aí os 5 minutinhos, né, para todo mundo se conectar, para todo mundo se organizar, se ajeitar. A gente vai ter um bate-papo rápido hoje. Eu não preparei slides. Quero compartilhar aqui com você um pouco da minha experiência, da minha trajetória dentro dessa indústria das vendas diretas. Vou contar um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece ainda. E quero trazer um pouco desses aprendizados relacionados à postura, relacionados à crença e relacionados ao conceito de vendas. Não a venda do produto, mas a venda em si, né? Do que isso significa, qual é o conceito, como se dá e como que a gente faz para vender qualquer coisa, né? Ideias, negócios, projetos, como a gente vende a nossa própria imagem, como a gente vende qualquer coisa que a gente tenha em mãos. Então, gente, deixa eu só fazer uma observação aqui. Pode ser que a minha câmera trave em algum momento, tá? Eu troquei recentemente e a minha internet não tá muito das melhores, então às vezes ela dá uma travadinha por conta da internet. Então, se começar a travar, vocês não reparem. Vou fechar aqui a parte do coisa para não me atrapalhar. Bom, então, quem sou eu, né? E quem fui dentro dessa jornada da Junesse que antecede, né, todo esse processo aí de transição que a gente está passando agora e de estruturação dessa nova empresa. Eu espero que você que está aqui conectado já esteja pré-cadastrado, né? É um treinamento exclusivo para pré-cadastrados, então eu subentendo que todo mundo que está aqui conectado já entende o contexto histórico do qual a gente está vindo. Né? Então, se por acaso surgir alguma dúvida ao longo do caminho, pode mandar no chat ou pode entrar em contato com a pessoa que te convidou, porque muito provavelmente ela está por dentro de toda a situação, de toda a história e também pode esclarecer as dúvidas aí para você, tá? Então, muito bom. Estou falando de Ipatinga, Minas Gerais, interior de Minas Gerais, uma cidade extremamente industrial. Temos aqui uma das maiores indústrias em aço do Brasil. E por conta disso, a cultura que a gente tem aqui é: vá para a escola, estude boas notas, faça uma faculdade, entre para uma grande empresa e cresça dentro do plano de carreira de uma grande empresa. Né? É uma história muito comum, mas ainda mais para a gente que vive nesse ambiente industrial. E assim eu fui, escolhi o jornalismo pela influência aí dos meus pais, escolhi uma boa faculdade e fui percorrer essa trajetória do jornalismo. Estive dentro dessa profissão durante 3 anos, fui muito feliz, muito realizada, tive experiências um pouquinho no rádio, na TV, na assessoria, no jornalismo factual, que é esse jornalismo das notícias, né, do dia a dia. E, com o passar do tempo, eu comecei a me esbarrar em algumas limitações, em algumas coisas que me incomodavam, que anos depois eu fui entender que estava relacionado ao modelo tradicional de trabalho, CLT, né? Eu percebi que todas as vezes que eu queria fazer alguma coisa que eu gostava, eu tinha que estar ou de folga, ou de recesso, ou de final de semana, não trabalhando. Então, aquela coisa chata, né, de segunda-feira, segunda-feira, voltar a trabalhar. E, bom, teoricamente eu gostava do que eu fazia, né? Eu comecei a perceber que a empresa não estava muito se importando com a minha opinião. Todas as vezes que eu queria sugerir alguma melhoria, eu só ouvia das pessoas, né? Não, bobo, fica quietinha, você não é paga para pensar, você é paga para executar e pronto. E eu acreditava realmente nesse conceito, né, de que eu era muito boa de executar, mas eu não tinha dom para empreender, né? E empreender para mim era algo assim de talento, ou você nascia para isso ou não nascia. Inclusive meu pai até hoje fala, né? Tem gente que parece que nasceu virado para a lua. Não é o mérito ali de correr atrás. E assim eu fiquei durante 3 anos, até que eu comecei a me incomodar, comecei a me questionar e me perguntar: será que eu vou passar o resto da vida em ambientes de trabalho super quadrados, que me limitam a pensar, que me limitam a crescer e que vão determinar o quanto eu mereço ganhar? E nesse incômodo, eu recebi uma proposta inusitada, do nada, recebi uma proposta para me tornar sócia operacional de uma agência de viagens.
Viajar era algo que eu já gostava, mas eu não tinha nunca pensado em ser sócia de alguém na minha vida. Mas como eu já estava incomodada com o lugar onde eu estava, buscando alguma coisa nova, e eu gostava de viajar, falei, bom, vou arriscar, né? E lá fui eu. Larguei o meu emprego, passei por essa transição profissional e conheci o tal do empreendedorismo, né? Essa palavrinha super chique. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas com certeza absoluta, o empreendedorismo é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o empreendedorismo. Porque existe algumas coisas que você vai ter que sacrificar por um tempo até que você tenha a vida que você sonha. No CLT, você precisa sacrificar algumas décadas, né? Até que você atinja a aposentadoria e fique limitado ali ao ganho da aposentadoria. No empreendedorismo, um pouco menos, talvez. Mas a gente tem, por outro lado, a liberdade. A liberdade de ser seu próprio funcionário, seu próprio chefe, a liberdade de determinar o caminho que você quer trilhar, a liberdade de escolher com quem você quer trabalhar no seu dia a dia, porque é você quem escolhe as pessoas que estarão junto com você. E por aí vai, né? Liberdade de tempo, liberdade geográfica e alguns conceitos que já são bem familiares para a gente. E com a pandemia, o turismo parou, eu precisei me reinventar. Comecei a morar com a minha irmã, e nesse tempo em que eu estava morando com a minha irmã, que é a Aline, né? A Aline Bonfim, vocês vão poder conhecer ela aí, quem já não conhece. E a minha irmã é da área da saúde. Ela conheceu a Junesse através da internet, através de uma pessoa que prospectou ela do nada. Ela teve contato com os produtos, se apaixonou e quis arriscar, né? Fez o seu cadastro, fez o primeiro investimento. Na época, era um investimento em torno de R$ 7.000. E quando ela veio me contar, falei, nossa, Aline, o que você está arrumando da sua vida? Primeiro que ela não sabe explicar nada. A gente nunca sabe explicar nada. E aqui já tira um peso das costas de vocês. Vocês vão começar ruim mesmo, mas é ruim num grau que vocês nem imaginavam. Aqui não tem faculdade, aqui a gente não estuda primeiro para depois executar. Aqui a gente executa enquanto está aprendendo, e isso é ótimo, porque você consegue ganhar dinheiro desde o início. E assim ela me falou, assim, com as palavrinhas dela, eu não entendi nada, falei, nossa, não tem nada a ver comigo. Mas aos poucos, eu fui acompanhando o processo de aprendizado da minha irmã, da Aline, fui acompanhando os treinamentos, os eventos, né, as reuniões online. Nesse meio tempo, em paralelo, eu estava lendo Pai Rico, Pai Pobre, e não foi por recomendação de pessoas do negócio, foi porque eu já tinha esse livro dentro da minha lista que falava sobre empreendedorismo, eu tinha plena certeza de que eu queria continuar empreendendo. E quando chegou na parte onde o Robert Kiyosaki falava sobre as vendas diretas, ele começou a falar sobre, bom, você precisa escolher um bom produto, de giro de alta qualidade, um bom sistema de remuneração e um bom sistema de treinamento. E quando eu li isso, eu olhei para frente, eu olhei para o livro, olhei para frente e falei, acho que essa empresa se encaixa nesses critérios. E na época, então, eu resolvi fazer o meu investimento na Junesse. E começamos, né, no finalzinho de 2020, ainda na pandemia, comecei a fazer as vendas no online, fiz muita cagada, fiz muitas abordagens de venda péssimas, que hoje eu conto, eu morro de rir, né? Pra vocês terem ideia, gente, olha o que eu fiz. Eu mandei o catálogo da Junesse para vários amigos meus, mandei uma tabela com promoção de todos os produtos, uma promoção sem motivo algum. Encaminhei um áudio para todos eles. Oi, fulano, tudo bom? Olha, estou começando a vender esses produtos. É uns produtos que têm tudo a ver comigo. Tudo a ver comigo, gente. Eu não falava da pessoa. Tem tudo a ver comigo? Dá uma olhadinha aí para ver se você quer alguma coisa. E me fala que eu peço para você. Resultado, não vendi nada, né? Não precisava nem falar isso. E assim eu fui, mas eu fui me permitindo. Eu fui entendendo que sempre que você quer novos resultados, você precisa ter novos conhecimentos. Sempre que você começa uma nova jornada,
Você precisa aprender algo novo. Então, eu fui estudando, fui me permitindo, fui me conectando. Inclusive, é uma coisa que está dentro do nosso trilha e que eu recomendo desde já, anotem isso, tá? Porque eu não vou usar o slide, então algumas coisas vai ser importante que vocês anotem. Ler, escutar, se conectar. Ler, escutar, se conectar é uma coisa que eu sempre fiz desde o início. Até hoje, quando eu vou malhar, fazer esteira, tomar banho, lavar vasilha, até hoje eu coloco meu celular com um vídeo em execução, com um áudio, consumindo conteúdo o tempo todo, porque o tempo todo a gente tem a aprender. Então eu fui aprendendo, fui me permitindo. E fui começando a ter resultados, e fui começando a ver as coisas acontecerem. E de repente eu fui chamada para dar treinamento, isso foi me empoderando, e eu fui acreditando cada vez mais que aquele caminho poderia me agregar muito mais do que só com dinheiro. Porque o dinheiro é bom. Como diz Jim Rohn, dinheiro não é tudo, mas é paro para o oxigênio. Mas além do dinheiro, a gente ganha aqui de tantas formas, em amigos, em desenvolvimento pessoal, em desenvolvimento profissional, em experiências, em aprendizados, enfim. E eu fui descobrindo isso ao longo do caminho. Porque de início, parecia algo simplesmente de vender produtos e falar do negócio. E de fato é assim. Só que a gente não sabe que para fazer isso, várias outras coisas vão acontecendo ao longo do caminho. E eu fui percebendo isso na prática, né? Eu fui percebendo o ambiente onde eu estava, eu jamais imaginei estar. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa pelos comportamentos e resultados de outras pessoas. Eu sempre fiz networking sem saber que eu estava fazendo networking. Eu sempre fui uma adolescente que observava as pessoas na escola, nos lugares, e eu olhava para as pessoas e eu falava, a pessoa parece interessante, acho que eu vou fazer amizade com ela. Sempre fui assim, para frente, né? Chegava e conversava, e então aqui eu vivia isso. Eu vivia um ambiente onde não tinha gente reclamona, onde não tinha ninguém querendo puxar meu tapete. Todo mundo queria que eu prosperasse. E eu queria que todo mundo prosperasse junto comigo. Eu falei, nossa, que legal isso, né? Então, comecei a perceber essas coisas. Até que nós ganhamos a nossa primeira viagem, que foi para a Costa do Sauípe. E quando a gente soube que ia ser uma viagem nacional, por conta da pandemia, gerou uma certa frustração, né? Porque a galera falava sobre Bahamas, bora, Dubai e por aí vai, né? E quando chega a nossa vez, ai, uma viagem brasileira. Mas, gente, foi muito melhor do que a viagem de Cancún que eu fiz depois. Muito melhor. E foi uma viagem transformadora para mim. Talvez a minha voz fique até um pouco trêmula para poder falar sobre isso, porque, assim, eu chorei todos os dias nessa viagem. Chorei todos os dias. O PH que está conectado aqui, ele estava lá com a gente, várias pessoas que estão conectadas aqui estavam lá com a gente. Foi uma viagem que eu consegui perceber muitas coisas que ainda não estavam tão claras para mim. E eu costumo dizer que, assim, eu descobri duas coisas, que eu era muito foda, mas que, ao mesmo tempo, sem ser tão foda, eu já tinha conseguido um resultado foda. Por quê? Para você chegar numa viagem, para você chegar num reconhecimento, para você conquistar uma promoção, mesmo que sejam promoções atingíveis, possíveis, acessíveis, você tem uma meta, né? E você corre atrás da meta, você trabalha por ela, você se organiza para ela. E quando eu cheguei lá, eu comecei a perceber que as pessoas que ganharam a viagem junto comigo, as pessoas que estavam lá, que tinham batido a meta, muitas delas fizeram muito menos do que eu. E às vezes nem iriam estar na próxima viagem. E eu comecei a perceber que o pouco que eu achava que eu estava fazendo já me fazia me destacar. E eu comecei a me empoderar disso.
de pensar, eu não sou qualquer pessoa. Se eu continuar nesse caminho, eu vou chegar muito longe. E, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que muitas pessoas conseguiam resultados grandiosos sem menos habilidades do que eu, com histórias de vida menos favorecidas do que eu, com histórias de vida de muito mais batalha, de muito mais desafio, de muito mais limitação. E aí, nesse momento, batia o efeito rebote, né? Eu me senti uma bosta. Desculpa a palavra. E eu olhava e falava, gente, se essas pessoas com essa realidade conseguiram chegar onde chegaram, quem sou eu para não conseguir chegar lá também? É mais do que minha obrigação. E eu voltei de lá com uma certeza absoluta de que eu era a minoria, de que eu ia me destacar, de que eu estava no caminho certo, de que eu precisava sim fazer ajustes, mas que o fato de eu fazer ajustes, aliás, a existência dessas falhas, desses ajustes necessários, era exatamente o processo que me levaria para os próximos degraus. A Fabi Sawaia falou no finalzinho da palestra dela, na primeira expo presencial pós-pandemia que a gente teve. A palestra dela, me lembro de que foi, gente, para ser bem sincera, eu não lembro o que ela falou durante os 15, 20 minutos que ela teve. Eu sei que no final da palestra dela, ela falou uma coisa que mexeu muito comigo. A gente brinca que cada evento a gente tem os 2 minutos, né? Às vezes a gente escuta 4 horas de evento, aquilo tudo que a gente já tinha ouvido antes, mas aí tem os 2 minutinhos que a gente escuta ali que faz toda a diferença. E foi aqueles 2 minutinhos que eu ouvi dela, que ela falou sobre isso. Você não vai crescer apesar dos seus desafios. Você vai crescer por causa dos seus desafios. Porque é exatamente o processo de lidar com seus desafios, de vencer os seus desafios, é exatamente o que você precisa para avançar, para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar a pessoa necessária daquele patamar, daquele título, daquele ranking. E aí eu comecei a perceber que todo mundo que subia no palco tinha uma história. Ninguém subia no palco falando assim, gente, foi tudo ótimo, foi tudo tranquilo, fiz o que todo mundo sabe, né? Eu me cadastrei, compartilhei o negócio com as pessoas, e aí deu tudo certo, e agora eu tô aqui. Ninguém conta essa história. Todo mundo conta a história de vivenciar desafios, de superar desafios, de ter que lidar e aprender com eles. Então, cada um vai ter a história que vai precisar contar. E a minha história, ela vai ser necessária para alguém que está precisando passar por aquilo que eu já passei. Então, a história de vocês é necessária, a história de cada um de vocês, do Edu, que está aqui na tela, do Tiago, que trabalha com a gente aqui no Vale do Aço, da Marilda, da Miriam, da Cristina. Eu não faço ideia da história de vocês, mas eu tenho certeza absoluta que o que ela tem, outras pessoas vão precisar ouvir. Tem gente que está esperando ouvir o seu depoimento para tomar uma decisão. E eu nem estou falando só do nosso negócio. Nós temos um poder de influência muito maior do que a gente imagina. A gente se subestima muito, né? O ser humano, ele tem essa tendência, essa mania de se subestimar. Mas a gente influencia, a gente impacta muito mais pessoas do que a gente imagina. Principalmente se a gente resolve investir tempo em compartilhar as nossas ideias na internet. Porque a internet é um mundo sem mapa, né? Sem limitação geográfica. E aí, gente, na Costa do Sauípe eu tive essa clareza de que eu estava no caminho certo, de que todos os desafios que eu tinha para enfrentar eram exatamente os desafios que me fariam crescer e de que eu era, assim, muito foda. Essa é a palavra. E depois disso eu até criei um mantra, digamos assim, que eu leio para mim todos os dias. Isso aqui, gente, é meu quadrinho de leitura, tá? E aqui eu coloquei para mim. Eu sou foda, eu sou disciplinada, eu sou constante, eu sou exemplo. Porque assim eu me lembro de todos os dias não me subestimar.
Não achar que eu sou menos, não me comparar. Eu sei exatamente que eu estou dando o meu melhor, dentro das minhas condições. E logo depois daquela viagem da Costa do Sauípe, bom, na viagem eu conheci a Paty Balog, que hoje faz parte do nosso time, é uma pessoa maravilhosa, e a gente começou a trocar várias ideias, e um dia a Paty falou uma frase que também foi uma grande virada de chave para mim. E alguém disse essa frase para ela, e ela compartilhou essa frase, e eu quero que vocês anotem. Alguém, por favor, anota isso no chat para a galera conseguir anotar, né? A frase é o seguinte: quem tem o favor não pede favor, distribui favor. Quem tem o favor não pede favor, distribui favor. O que isso significa? O que é venda? O que significa vender? Vender é quando você tem um benefício para as pessoas, quando o seu trabalho leva algum impacto positivo na vida das pessoas, e que quando você leva para aquela pessoa que está interessada no seu benefício, você merece ser pago por isso. Então, se eu tenho um produto que leva mais imunidade para alguém, por exemplo, e essa pessoa está precisando de imunidade, a partir do momento que ela recebe o benefício que eu estou levando, eu mereço ser paga por isso. Então, quando você oferece para as pessoas o negócio ou os nossos produtos, você não tem que pedir favor para ninguém, porque o favor é seu. Quando você conta para as pessoas o que você tem nas mãos, é você que está fazendo um favor de dar a oportunidade dessas pessoas saberem que isso existe. E sendo assim, a pessoa que não quer te ouvir, ou a pessoa que te ouve e te diz não, ela está dando não para ela mesma. Ela está recusando o favor que você está fazendo para ela. Ela está recusando o benefício que você pode levar para ela. Então, por que a gente vai ficar mendigando a atenção das pessoas? Por que a gente tem que convencer, gente? Persuadir é diferente de convencer. O persuadir é quando você transparece para a pessoa todas as informações que ela precisa para uma tomada de decisão. Às vezes ela diz que o seu produto é caro porque ela ainda não sabe todos os benefícios que ele tem, para entender que ele vale aquele preço. Às vezes a pessoa vai te dizer que ela não tem tempo ou não tem perfil para desenvolver esse negócio porque ela ainda não descobriu que ela não precisa de muito tempo, que ela não precisa de muitas habilidades. Então, quando você leva a informação, você está persuadindo, você não está convencendo. E se você levou todas as informações, se você deixou muito claro para a pessoa de que ela não precisa de dinheiro, de que ela não precisa de muito tempo, de que ela não precisa de perfil, e mesmo assim ela diz não, ela está dizendo não para ela mesma. Você já fez a sua parte. Você já fez um favor para ela. Você distribuiu o favor para ela. Quem tem o favor, distribui. Não precisa pedir. O favor está nas suas mãos. E assim você faz com qualquer coisa. Se você quer convencer uma pessoa de alguma ideia que você tem, isso está no Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, no livro, né? Se você quer convencer alguém de alguma ideia, faça essa pessoa entender o que ela tem a ganhar com isso. Porque o benefício é o que você está levando para ela. O que ela tem a ganhar com isso? E a partir do momento que ela entender o benefício do que ela tem, do que ela vai ganhar com aquilo ali, aí ela vai concordar com você. Aí ela vai se abrir para o que você está dizendo. Né? E sobre vendas, isso tem muito a ver também com o significado do dinheiro na sociedade. E aqui eu quero trazer uma reflexão do que eu fui aprendendo ao longo do caminho do empreendedorismo. E aí eu nem estou falando mais sobre o Junesse. Estou falando desde o momento em que eu deixei o CLT, né? Que eu deixei de ser uma
uma funcionária para ter um negócio próprio, para vender algo, vender um serviço, vender um produto. O que significa o dinheiro? Quando a sociedade começou a se organizar, lá nos primórdios da sociedade, né, que a gente estudou na escola e tudo, as pessoas trocavam tudo. Eu plantava arroz, você plantava feijão, todo mundo precisa de arroz e feijão, então a gente vai trocar um pouquinho, né, um com o outro. Só que a partir do momento que eu preciso do arroz que você tem, mas eu não tenho mais o feijão para trocar com você, você me entrega o arroz, eu te entrego o dinheiro. Quando você não tem algo para trocar pelo benefício que você está recebendo, você devolve em dinheiro. Ou seja, todas as vezes que você levar um benefício para a vida das pessoas, em troca você vai ser pago por isso. Quanto mais impactados estão a vida das pessoas, quanto mais vidas você impactar, mais bem pago você vai ser. Por isso que o Jim Rohn fala, né? Servir a muitos leva à grandeza. Ajude as pessoas a pagarem suas contas, porque as suas desaparecerão. Ajude as pessoas a conseguirem o que elas querem e tudo o que você quer vai acontecer. Quanto mais vidas você beneficiar através da sua decisão, através do seu trabalho, mais bem pago você vai ser. E esse é o grande segredo da alavancagem. Quando você só trabalha sozinho, você tem 24 horas por dia, por mais que você trabalhe, você não vai conseguir atingir muitas pessoas. Mas se a partir da sua decisão de começar esse negócio, várias outras pessoas se unem a você para trabalhar junto com você, não tem limite de pessoas que vocês consigam atingir. Não existe limite de pessoas que possam se beneficiar com os nossos produtos, com o nosso negócio. E quanto mais vidas você e o seu time conseguir atingir e levar o benefício do que a gente tem em mãos, mais bem pago você vai ser. Faz sentido? E eu fiz umas anotações aqui para eu conseguir não me perder no raciocínio, né? E aí, quando eu aprendi essa frase com a Paty, né, do quem tem o favor não pede favor, distribui favor, todas as vezes que eu fazia uma venda, a cartinha que eu escrevia para os meus clientes, antes, era muito obrigada pela compra, muito obrigada pela confiança, muito obrigada pela preferência. A partir do momento que eu entendi o significado dessa frase, que eu me empoderei, eu troquei o obrigado pelo parabéns. A pessoa tomou uma decisão não de me dar dinheiro. Ninguém nasce, ninguém acorda um dia e fala, pode dar dinheiro para alguém. A pessoa te paga porque ela foi atrás de um benefício para ela. Se ela decidiu adquirir esse benefício, ela está de parabéns pela decisão. Então, quando alguém compra algo de você, quando alguém diz sim para o negócio e vem trabalhar junto com você, dê parabéns para ela. Ela está tomando uma decisão para a vida dela. E como consequência, isso vai mudar a sua vida também. Como consequência. Lembra que o dinheiro é uma moeda de troca? A troca ela só acontece se você levar o benefício. Então, primeiro você leva o benefício. Depois você recebe de volta. E é assim tudo na vida. Tudo é troca. Tudo é troca. Então, quando alguém compra algo de você, dê parabéns. Agradeça? Agradeça sim. Mas se você entender o que você tem nas mãos, o seu parabéns, ele vai soar com tanta leveza, com tanta confiança, com tanta energia boa, que essa pessoa ela vai se sentir abraçada por você. Ela vai sentir que todas as vezes que ela quiser comprar, ela vai ser bem atendida. Porque você acredita no que você faz. Por que as pessoas optam por comprar com a gente e não comprar no Mercado Livre? Mesmo que às vezes lá o produto era mais barato,
E era contra um compliance, tá, gente? É bom lembrar que quando éramos Juness, eu acredito que continue sendo assim, né? O compliance permite apenas o nosso próprio e-commerce para venda online. Se você anuncia em outros e-commerces, em outros marketplaces, entende-se que você está concorrendo com você mesmo. A gente está concorrendo com a nossa própria marca, né? Então, quando as pessoas entravam no Mercado Livre, encontravam o mesmo produto nosso, às vezes até pirata, né? Mas mais barato do que o nosso, o que levava ela a comprar da gente e não de lá? Porque ela sabe que com a gente ela vai receber uma orientação, ela vai tirar dúvidas, ela vai ter alguém acompanhando para saber se ela ficou satisfeita, ela vai poder trocar o sabor se ela não se identificar, ela vai ter um atendimento exclusivo. E se o seu produto é mais caro do que no Mercado Livre, essa margem de lucro, ela paga esse trabalho. Quando a gente vende um produto, a gente paga por ele um preço de custo, revende a um preço de varejo. A margem de lucro não é uma sorte. Não é um, oba, ganhei uma margem de lucro aqui, oi, que sorte. Está pagando o seu trabalho de atendimento. Porque isso é um trabalho, gente. Isso é um benefício. As pessoas querem isso. As pessoas esperam que a gente tire do nosso tempo para dar atenção para elas. Então, você merece ser pago por isso. E elas vão pagar por isso, porque é isso que elas querem. Elas querem ser bem atendidas. Né? As conquistas e possibilidades. E sobre isso de levar o favor, muitas das vezes a gente pensa assim, principalmente quando a gente começa no negócio, né? Ou às vezes quando a gente está passando por um momento de vale, né? Aquele período ali que parece que você faz e o resultado não vem. Porque o caminho do empreendedorismo, ele é um caminho que não é linear, né? O resultado, ele não é linear, ele oscila. E aí, quando está oscilando para baixo, ou quando a gente ainda nunca teve resultado, às vezes a gente fica perguntando assim, nossa, mas que benefício eu vou vender para as pessoas? Qual é o resultado que eu vou passar para as pessoas que é possível? Sendo que nem eu tenho esse benefício, nem eu tive esse resultado. Você conhece outras pessoas que têm resultado? Tem pessoas próximas a você? Então, use essas pessoas. Quando eu e a Aline começamos, a minha irmã, a gente usava o resultado do Rodrigo. E que resultado, né? Convenhamos. Alguém que chegou ao primeiro milhão em um ano. Alguém que tinha crescido tanto que tinha conseguido vender as suas 2 empresas para viver de vendas diretas. E aí a gente podia falar com as pessoas, bom, eu ainda não tenho esse resultado, mas eu estou extremamente comprometida para chegar lá. Se você vai chegar lá comigo, não sei, mas eu vou. Pode ser ano que vem, pode ser daqui 2 meses, ou pode ser daqui 5 anos. Mas uma hora eu vou chegar. Porque eu sei exatamente o que precisa ser feito, porque eu tenho pessoas que já chegaram, que sabem exatamente o que é preciso ser feito. E eu estou comprometida, isso basta. Se você quiser chegar lá, eu ainda não sei te contar o que eu fiz, mas tem pessoas que podem te contar, assim como elas estão contando. E isso basta. Então, se você ainda não tem resultado, mostre para as pessoas as possibilidades, mas saiba fazer a venda. O que é a venda, gente? É levar o benefício para as pessoas. Se o se o macaco gosta de banana, por que você vai vender cenoura para ele? Se o coelho gosta de cenoura, por que você vai vender laranja para ele? Se alguém gosta de vendas, vai falar sobre vendas. Se alguém gosta só de usar bons produtos porque é uma pessoa vaidosa e egoísta, porque não sabe compartilhar a experiência com as pessoas, não quer vender. Se essa pessoa é só vaidosa, fale sobre os produtos. Se é uma pessoa ambiciosa, que gosta de crescer, que gosta de competição, que gosta de espaços onde tenha projeção de crescimento,
Fale sobre o negócio, fale sobre o nosso plano de marketing. Venda para as pessoas aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que foi interessante para você. Porque aquilo que foi interessante para você, foi interessante para você. E você não é igual. Mamãe não falava, você não é todo mundo? E não é mesmo. Cada um vai querer uma coisa. Tem gente que fala que gosta de ser funcionário, gente. Eu tenho uma amiga que eu tenho um carinho enorme, muito inteligente, estudiosa, ambiciosa. Mas ela é uma ambiciosa que quer seguir o CLT. E ela fala, eu quero ter o prazer de chegar no final da tarde, bater o meu cartão, ir para casa desligar minha cabeça. Se ela vai conseguir isso no CLT, eu já não sei, né? Mas não é problema meu. Ema, né? Tem pessoas que vão preferir esse caminho. E tá tudo bem, é sobre elas e o resultado que elas querem. Você não precisa de ninguém no seu negócio específico. Eu não preciso da Rose de Matos. Eu não preciso da Fernanda Sakai. São pessoas que eu tô vendo aqui na minha tela, tá, gente? Se essa pessoa um dia desiste porque não se identificou com o negócio, tá tudo bem. Elas estão abrindo mão dos resultados delas, não do meu. Eu não posso entregar o meu resultado na mão de uma pessoa específica. A gente precisa de boas pessoas. Mas essas boas pessoas, elas estão por aí. O mundo tá cheio de gente querendo oportunidade. O mundo tá cheio de gente esperando para ouvir o que a gente tem para dizer. Só que elas estão esperando. A gente tem que correr atrás delas. Não adianta a gente ficar como um agente secreto dentro de casa 7 dias por semana e esperando receber uma mensagem no WhatsApp. Oi, tudo bom? Com que você trabalha? Você pode me explicar o seu trabalho? Se isso acontecer, ótimo. Mas imagina que alguém te procure querendo saber sobre o seu trabalho e você não tem resultado para entregar, para contar para ela. Você acha que essa pessoa vai se interessar? Não adianta. Se o Marcos Clemente, se o Rodrigo Berkenbrock, se o Fernão Batistoni, que são pessoas que têm muito resultado no nosso negócio, se essas pessoas nos conhecem no Instagram hoje e resolvem mandar uma mensagem para a gente, muito bom, nossa, achei seu perfil muito legal, com o que você trabalha? Você estaria preparado para passar visão, projeção, perspectiva para essas pessoas? Você ia falar assim, olha, eu estava esperando por você. Eu acho que é você que vai mudar meu negócio. Eu ia sair correndo. Então, se empoderem disso, da projeção, das perspectivas, da possibilidade e do caminho que precisa ser trilhado para chegar lá, que é o mesmo caminho para todo mundo. Deixa eu ver se eu falei tudo. E acho que a Paty está conectada aqui, né? E outra coisa que ela falou comigo um dia também. Cadê ela? Eu vi ela mandando mensagem aqui no chat. Outra coisa que a Paty também me falou, que foi uma viradinha de chave para mim, é confiança. Confiança não cheira. Confiança fede. A confiança é algo que quando a gente tem, a gente incomoda. Mas, gente, não é incomodar de ser grosso, de bater de frente, não é isso não, tá, gente? É incomodar de tirar as pessoas da zona de conforto. Quando alguém sentar com você para conversar, tem a postura, literalmente e metaforicamente falando, tem a postura de falar com essa pessoa e dizer assim, olha, se você gostou, se você vai estar lá comigo, eu não sei. Mas eu tô indo. E quando a pessoa olha nos seus olhos, ela vê que você está confiante no processo, mesmo que você não tenha resultado ainda, ela pensa assim, bom, eu posso não me identificar com esse negócio, mas a Noélia está indo. E, gente, se ela está falando desse jeito, vou ter que ir lá ver o que é. Porque ela está muito confiante. Agora, imagina se eu falo para a pessoa assim,
Então, isso é um negócio, assim, eu não sei explicar direito. Bom, a pessoa que me apresentou tem resultado já, mas, assim, não sei, vou ver, vou testar. Se você quiser ir conhecendo comigo. Mas, assim, eu não sei ainda muita coisa, assim, para te explicar, não, mas parece interessante. Desanimador, né? Então, a confiança é algo que a gente sente ou que a gente cria, que às vezes a gente até finge. Porque tem dia que a gente não tá muito bem. Tem dia que a gente tá assim com o astral lá embaixo. Mas veste a camisa da confiança, uns minutinhos ali, enquanto você estiver conversando com a pessoa, para ela sentir de você algo que tire ela da zona de conforto. Você não precisa de entregar muitas informações. As pessoas compram a gente primeiro. Dentro da comunicação, das teorias da comunicação, existem processos no nosso subconsciente, processos de leitura do nosso cérebro. Antes do cérebro processar a comunicação verbal, são as palavras, né, o dicionário, mesmo escrito ou oral, antes do nosso cérebro interpretar a comunicação verbal, o nosso cérebro ele interpreta aquilo que ele vê, aquilo que ele sente, aquilo que o nosso sexto sentido fala com a gente. Então, se você está confiante, mesmo que você não saiba muito o que dizer, essa pessoa percebe desde o início. Se você fala com uma pessoa que o seu produto é bom e você ainda não usou ele, não sabe, não tem certeza se ele é bom, a pessoa vai perceber. Ela sente. Se você não tiver confiança para falar daquilo que você está querendo falar, a pessoa, às vezes, no subconsciente, ela percebe. E isso dá uma insegurança nela. E no final ela não compra. Então, a confiança, ela é algo que a gente também precisa treinar. Treinar. No início a gente não vai ser bom, não. A gente vai ser ruim mesmo. Mas sempre que você sentar com uma pessoa, se empodera dessas duas frases. Você tem o favor. Quem tem favor não pede favor, distribui favor. E a confiança não cheira. A confiança não é agradável. A confiança, ela não é um travesseirinho macio, gostoso. A confiança fede. A confiança incomoda. A confiança é algo que espeta a pessoa. Eu acho que é isso, gente. Das coisas que eu anotei aqui. Bom, espero ter agregado. A gente vai fazer um intervalozinho aí de 10 minutinhos até que os nossos convidados se conectem. Vocês vão poder ouvir um pouquinho sobre o PH. Quem não conhece um pouco da história deles, estejam aí para poder acompanhar, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não. Obrigada. Parabéns pela decisão de todo mundo que estava aqui conectado. Espero contribuir de alguma forma. E estou lá no grupo, à disposição sempre. Contem com a gente, tá bom? Vou colocar uma musiquinha aqui, vou parar de gravar e vou colocar uma musiquinha aqui pra gente.